Graça e paz de Cristo Jesus sobre a nossa vida nesse tempo. Amém, queridos? 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de renúncia. Vamos falar sobre o pecado da procrastinação no dia de hoje. Depois eu faço, amanhã eu faço. Vamos deixar para mais tarde. Depois. Mas antes disso eu queria ter um papo com você, uma conversa contigo. Filho, nós temos gasto tanto tempo, né? Já estamos há 25 dias falando sobre pecado, sobre confissão e sobre renúncia. Eu quero lhe dizer algo muito especial e muito importante diante de Deus. Você não é o seu pecado. Você não é a sua iniquidade. Você é filho amado de Deus em Cristo Jesus. Nós conversamos no dia anterior sobre as impurezas sexuais. Falamos sobre aqueles que vivem uma vida de impureza, não herdarão o reino dos céus. Sobre os avarentos, os idólatras, sodomitas, os homossexuais. Mas eu quero dizer algo a você, em nome de Jesus, creia que o que a Bíblia está dizendo não é que você que tem o desejo pelo pecado não herdará o reino dos céus. O que a Bíblia está nos dizendo é aquele que vive na prática do pecado não herdarão o reino dos céus. Por isso, eu tenho dito que muitas pessoas estarão nas regiões celestiais que nós mesmos ficaríamos surpresos se nós soubéssemos anteriormente. Jesus olha para os fariseus e diz: olhem, as prostitutas e as meretrizes precederão vocês no reino dos céus. Fariseus, vocês julgam ser religiosos, mas os pecadores, as meretrizes, os publicanos, os impuros, eles precederão vocês no reino dos céus. O que me leva ao céu ou ao inferno não é o meu pecado ou a minha santidade, mas o que me impede de ir ao inferno é o meu arrepender-se dos meus maus caminhos. O arrependimento me livra do inferno e me leva ao céu. Eu tenho tido uma experiência muito bonita, muito linda, de encontrar homens e mulheres que estão lutando, por exemplo, contra a sua homossexualidade e estão vivendo em santidade. Por isso eu creio que muitas pessoas com uma orientação sexual homoafetiva entrarão no reino dos céus, sim. Muitas pessoas despertaram o prazer, muitas pessoas despertaram a alegria, a satisfação por pessoas do mesmo sexo. Pastor, elas vão para o inferno? Não. Se não viverem na prática do pecado e lutarem contra o pecado, elas herdarão o reino dos céus. No reino dos céus eu vou encontrar um Deus gracioso. E porque eu vou encontrar um Deus gracioso, eu vou encontrar sim pessoas que lutaram e estão lutando contra a homossexualidade. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não deixa de ter os desejos carnais. Eu vou encontrar muitos drogados que estão lutando e que lutaram todos os dias da sua vida contra os vícios, contra o álcool, contra a bebida, contra as imoralidades sexuais. Eu vou encontrar no céu muitas pessoas que aprenderam, que viveram sua vida nas perversões sexuais. Pessoas adúlteras e imorais, que estão aprendendo a dizer não ao pecado, que estão aprendendo a dizer não ao inferno. Eu vou encontrar no céu imorais, avarentos, sim, pessoas que se arrependeram desses pecados. Claro, não morreram no pecado, não estão vivendo na prática do pecado. Eles não estão mais no pecado, agora eles estão em Cristo. Eu estou em Cristo, mas a minha carne, o meu corpo, aprendeu a ter gratificações no pecado.
A compra compulsiva, a compulsividade pela compra é satisfatória. O amor ao dinheiro é satisfatório. As relações homoafetivas são demasiadamente satisfatórias, trazem prazer. Toda relação sexual traz prazer. As libertinagens sexuais são prazerosas à carne. É por isso que eu quero dizer, filho, o seu pecado, em nome de Jesus, não te levará ao inferno. Por isso, arrependa-se. O que te levará ao inferno é a sua falta de arrependimento diante dos seus pecados. Procrastinação. Não deixe para amanhã. É o tema que nós vamos conversar nesse momento. Resolva os seus pecados com Deus, mas resolva hoje. Hoje. Talvez você se converta a Cristo Jesus, mas tenha que lutar contra os seus desejos. Eu não posso dar vazão, eu não posso dar liberdade aos meus instintos, aos meus impulsos, à minha natureza carnal, instintiva, primitiva. Eu preciso viver meus instintos, meus desejos, dominados, governados por minha fé. Minha fé governa sobre a minha razão, minha fé governa sobre as minhas emoções, minha fé governa sobre os meus instintos, minha fé governa sobre a minha razão. Se os meus desejos estão alterados, adulterados, falseados, pervertidos, se os meus pensamentos estão passando por um momento de desvios, de falsas crenças, se a minha vida tem sido pautada em valores não reais, então eu preciso de um pilar que possa sustentar toda a minha vida. Esse pilar se chama fé. Fé é o pilar central da minha vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É por isso que eu preciso me firmar na Bíblia. Eu preciso me firmar na Bíblia. A minha natureza carnal nunca melhora. Se você viveu até o dia de hoje, na prática do pecado, você terá lutas contra a sua carne. Pastor, mas isso nunca vai melhorar? Sim, vai melhorar. Porque hoje a tua carne tem te derrotado. Mas no dia de amanhã, o seu espírito será muito mais forte do que a sua carne. É por isso que você precisa fortalecer o seu espírito para que a sua carne seja mortificada. Como eu queria poder dizer para você, não, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós mortificamos a nossa carne, agora somos santos, somos anjos, somos seres espirituais, somos seres celestiais, não teremos mais que lutar. Não. Sabe qual é a mentira do Senhor, do diabo, a nosso respeito? Quando você se converter, você vai perder a vontade de beber. Você vai perder a vontade de usar droga. Você não vai ter mais vontade de ter relação sexual ilícita. Você não vai ter vontade de pecar. Quando você se converter a Jesus, você jamais vai ter vontade de voltar à sua velha natureza, de voltar a se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. Mentira. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode remover plenamente de mim todo o desejo pelo pecado? Pode. Deus pode tirar. Mas a minha natureza é natureza carnal. O que Deus prometeu é me tornar tão cheio, tão pleno do Espírito Santo, que eu tenha forças para vencer dia após dia, momento após momento, as minhas próprias tensões. Eu queria ser tão cheio do Espírito Santo e não ser tentado pelo pudim de leite condensado. Mas ele me tenta todos os dias, ainda mais nessa quarentena. Eu não queria ser tentado pela barra de chocolate no mercado. Mas quantas vezes já fui ao mercado, peguei o chocolate, pus no carrinho e devolvi. Não, não quero. E saí correndo. Nós somos tentados sim. Você é tentado sim. E isso não faz de você um pecador. Isso não faz de você um homossexual por ter desejos e sentir atração pelas pessoas do mesmo sexo. Essa é a grande mentira. Essa é a grande prisão que o diabo tem nos levado. E aí, a gente sempre deixa para resolver nossa vida com Deus amanhã.
Amanhã eu começo o regime. Amanhã eu começo minha vida de santidade. Amanhã eu faço. Amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã. E esse amanhã nunca chega, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, diz Salomão, no livro de Provérbios. A esperança que vai sendo adiada, amanhã vai e não vai. Amanhã eu faço e não faço. Vai adoecendo o coração. Por isso, meu irmão, eu quero dizer isso para você hoje nesse tempo, né? Nós vamos dividir esse pecado, procrastinação, parte 1 e parte 2. Amanhã nós voltaremos a falar sobre isso. Mas eu queria ter um tempo e uma pausa para que você possa confessar esse pecado da procrastinação. O que você está adiando na sua vida? Não deixe para depois. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou um glutão, um beberrão, por ter vontades de comer tudo que eu vejo pela frente ou beber tudo o que tem pela frente. Eu não sou um alcoólatra porque eu tenho desejo de beber. Eu não sou um homossexual porque eu sinto atração pelas pessoas do mesmo sexo. Eu não sou um iracundo porque eu percebo a ira dentro de mim. Todas as vezes que a Bíblia nos fala sobre pecado, a Bíblia não está falando sobre o desejo do pecado. A Bíblia está falando sobre a prática do pecado. Jesus poderia ter transformado pedras em pães, mas ele não fez. No deserto, na escassez, na privação, o Filho de Deus teve fome, mas ele não comeu. Ele não transformou pedra em pães. Ele venceu a tentação. Jesus, como nos diz em Hebreus, foi tentado em tudo a nossa semelhança. Ele era homem? Sim, era homem. Passou por tentações na área da sexualidade? Também passou. Passou por lutas? Sim. Precisou manter seus desejos, seus pensamentos puros? Sim, ele precisou. Ele venceu. Ele venceu. Foi tentado em tudo. O que é tentação? Possibilidade de queda. Tentação nada mais é do que possibilidade de queda. Eu e você temos possibilidades de queda. Não deixe para amanhã. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te. Você precisa se lembrar onde você tem caído e arrependa-se. Arrependimento é necessário. Onde você tem tropeçado? Quais são os pecados que você tem confessado constantemente ao Senhor? Não deixe para depois. Deus, perdão. As pessoas me procuram dizendo, pastor, eu e minha boca grande, sempre pecando no falar. Arrependa-se. Quando você vai querer, de fato, vencer sua língua? Quando, de fato, você vai querer vencer os seus pecados? Arrependa-se. Quando? Hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. O amanhã não te pertence. Sua vida está passando. E você precisa decidir enfrentar os seus pecados, mas enfrentá-los hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus lhe dê muita graça nesse dia. Eu quero dizer que você não vai ao inferno. Você não será lançado ao inferno por causa dos seus desejos pecaminosos. Você será lançado no inferno se você viver na prática do pecado. Pastor, eu dou o dízimo, mas eu tenho um sentimento de não querer dar. Dê o dízimo pela fé. Não amo dinheiro. Pastor, eu faço bem, mas não tenho muita vontade. Faça pela fé. Pastor, eu perdoo, mas não tenho muita vontade de perdoar. Perdoe pela fé. Pastor, eu estou vivendo em santidade com a minha esposa. Eu nunca adulterei, eu nunca traí. Mas todos os dias eu estou lutando contra as imoralidades sexuais na minha mente. Viva pela fé. Você não é um imoral. Se você está em santidade com a sua esposa, louvado seja Deus. Você é um santo homem de Deus. Eu ter desejos imorais não faz de mim um imoral. Pastor, eu me converti já faz 20 anos, mas
Até hoje eu sinto o cheiro da bebida. Eu sinto o gosto da bebida na minha língua. Você não é um beberrão. Você é um vencedor. Você está vencendo. Você é vencedor, porque já faz tanto tempo que você está sendo tentado pelo diabo e você está firme com Deus. Pastor, constantemente estou pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados e eu vou dizer, glória a Deus que você se arrepende. Porque se você está pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados, é sinal de que você não fica bem no pecado. Porque o porquinho fica bem no lamaçal. E se você vai no lamaçal e fica desconfortável, é porque você não é um porquinho, seu lugar não é o chiqueiro. Louvado seja Deus, que você tem sentimento de culpa quando peca. Porque muitas vezes não é o diabo te acusando do teu pecado, mas é o Espírito da vida te convencendo dos seus pecados. Pastor, todos os dias eu luto contra a minha baixa autoestima. Nunca me senti capaz. Não me sinto capaz. Não me sinto. Não vejo a mim mesmo como uma boa pessoa. Eu olho ao meu redor e vejo tantas pessoas melhores do que eu para fazer tudo. Eu sou desnecessário. E eu vou dizer, e daí? Continue fazendo aquilo que Deus te confiou a fazer. Você é necessário, você é essencial para o reino de Deus. Continue fazendo. Ah, meus queridos, eu não sou os meus sentimentos em relação a mim mesmo. Eu sou o que eu creio. E eu vou lutar contra os meus sentimentos, contra os meus pecados todos os dias da vida. Mas eu não sou o meu pecado porque eu luto contra ele. Eu sou um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. Nós somos pessoas de Deus, somos servos de Deus, somos filhos amados de Deus. Continue lutando, mas lute hoje. Não deixe para depois a sua luta contra o pecado. Tudo aquilo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Faça conforme as suas forças. Que Deus te abençoe. Novamente eu quero dizer, você não será lançado ao inferno, porque você está num processo de luta contra o pecado. Você não é um homossexual, não é, por ter desejos e sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Você não é um pecador por desejar o pecado, mas você será um pecador por viver na prática do pecado. Essa é a maior fortaleza, o maior sofisma do inferno na minha vida. Eu não sou homem, porque o meu desejo é de mulher. Meu pensamento é de mulher, então eu sou uma mulher. Eu não sou bom, porque meus desejos não são bons, então eu não presto. Essa é uma fortaleza infernal, demoníaca, que vai cair hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sou os meus desejos. Eu sou um santo homem de Deus. Eu sou um santo servo de Deus, que está lutando contra o pecado e vai lutar. Eu conheci um homem de Deus, se converteu a Cristo Jesus já com seus 30 e poucos anos e agora estava com seus 50 anos solteiro. E eu perguntei a ele, meu irmão, por que você não se casou? Pastor, a vida toda eu fui homossexual. E até hoje eu tenho desejos por outros homens. Até hoje eu luto contra meus instintos e contra os meus desejos. A minha carne, pastor, ela aprendeu a ter satisfação. E é por isso que eu não me casei. Por ainda não sentir atração e desejo por outra mulher. Então aquele homem olha para mim e diz, mas pastor, já faz 20 anos que eu aceitei a Cristo Jesus. E eu escolhi viver em santidade. Queridos, que fé desse homem. Eu encontrei ele na Estância Paraíso, fazendo um seminário de cura no interior, seminário Moriá, com a pastora Zenete. E eu olhei para aquele homem e disse, eu preciso da fé desse cara, que está há 20 anos lutando contra a sua carne e vencendo, e vencendo, e vencendo, e vencendo. 20 anos lutando contra o pecado e venceu. A sua carne continuou
no mesmo modo. A sua natureza pecaminosa continuou da mesma forma, mas aquele homem estava há 20 anos vencendo seus desejos homoafetivos durante todo esse tempo em santidade. E ele estava esperando cura em Deus, ele estava curado. Eu não sou o que eu sinto. Muitas pessoas, 99% das pessoas, já são curadas das suas fragilidades da carne. Verdade. Muitas pessoas compartilham, pastor, eu não tenho mais nem mesmo o desejo. Vivi no homossexualismo, vivi na prostituição, vivi na bebida, vivi na droga. E hoje, pastor, eu posso sentir o cheiro da bebida, não sinto mais nada. Eu posso ver, não me importo mais com nada disso. Hoje estou em santidade, não estou tentado mais nessa área. E eu vou dizer, glória a Deus. Mas se você não viver esse milagre de Deus na sua vida, eu quero dizer, você não é pecador porque a sua carne deseja o pecado. Não, você não é. Você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus que está vivendo em santidade. Se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não deixe para depois o que você precisa fazer hoje. Acerte sua vida com Deus hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor Jesus disse a Jezabel a respeito das suas prostituições, mas ela não quis. Dê-lhe tempo para que Jezabel se arrependesse das suas prostituições, mas ela não quis se arrepender. Deus está lhe dando tempo. Deus está lhe dando tempo para que você se arrependa. Filho, faça agora. Esse é o tempo aceitável. Esse é o tempo oportuno. O tempo de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz. Hoje, tome uma decisão. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Não continue preso a Satanás. Não continue preso ao inferno. Amanhã eu faço. Nunca vai fazer. Amanhã eu começo meu regime. Nunca vai começar. Comece agora. Isso significa conversão. Isso significa esse é o verdadeiro sentido da palavra conversão. É mudança de rumo mediante uma palavra. Quando você vai se converter? Quando você ouvir uma palavra de confronto com a sua própria direção e você vai parar seu carro à margem, no acostamento, e vai perguntar pelas veredas antigas. Qual é o caminho? Qual é a rota? No próximo posto eu volto. Não, é agora. A rota precisa ser ajustada no momento da descoberta de que você está no caminho tortuoso. Conversão significa mudança de mente mediante um conhecimento, mediante uma palavra. A mudança, a transformação. Se Deus me trouxe mudança na minha mente, de uma ampliação do meu conhecimento, então a mudança tem que ser imediata. Eu paro o carro, pergunto pelas veredas antigas, dou a volta e vou na direção certa, deixando a direção errada. Não deixe para depois. Acerte sua vida com Deus, filho. Acerte sua vida com Deus. Você é amado por Deus, sim. Talvez teu pastor, o teu líder, teu supervisor tenha dito que você é uma árvore frutífera, um ramo seco, um pecador, um miserável, um idólatra, um homossexual, um adúltero, um pervertido, um falso. Talvez você tenha sido tão julgado pelas pessoas. Talvez a sua vida tenha sido achatada, destruída pelos religiosos, por aqueles que clamam misericórdia para si e juízo para o outro. Eu quero dizer, filho, decida agora. Não deixe para depois, não. Decida hoje. A procrastinação é a falta de arrependimento. A procrastinação é deixar para fazer amanhã o que necessita ser feito hoje. Hoje. Faça hoje. Mude a sua vida hoje. Mude a sua vida agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Eu quero orar com você nesse momento. Espírito Santo, nós queremos dizer sim ao apelo do Senhor. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Nós não queremos endurecer o nosso coração, queremos ouvir a sua voz. Não queremos ser Jezabel, descrita no livro de Apocalipse, a qual o Senhor deu tempo para que ela se arrependesse e não se arrependeu. Deus, muda a nossa mente, muda o nosso corpo, muda o nosso destino, em nome de Jesus. Faz-nos fortes contra as nossas tentações, faz-nos fortes contra os nossos pecados, faz-nos fortes, em nome de Jesus, faz-nos fortes, Senhor. Deus, não queremos deixar para amanhã, não queremos deixar para amanhã. Queremos confessar os nossos pecados hoje. Queremos abandonar os nossos pecados agora. Queremos viver a nossa vida, a nova vida em Cristo Jesus agora. O Senhor está em nós. Nós estamos em Ti. Estamos unidos no Senhor. Somos um só Espírito contigo. Livra-nos da ansiedade, da angústia, do medo, do pânico. Livra-nos de todo o mal. Sê conosco e abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus amados. Procrastinação, parte 2. Nós veremos então amanhã. Que Deus te abençoe, que a graça e a bênção de Cristo Jesus seja sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um dia de bênção, um dia de paz. Você é amado por Deus. Você tem seu nome escrito no livro da vida. Alegre-se, alegre-se. Você não é o que você deseja. Você não é o seu pecado. Você não é o que você sente. Você é o que você crê. Porte-se como um filho de Deus. Mesmo desejando o lamaçal do pecado, você está em santidade em Cristo Jesus pela fé. Por isso, viva na fé. Viva na fé no Filho de Deus, que te amou e assim mesmo se entregou por ti. Deus te abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.